Pois é, eu fiquei pensando em tema, né? É uma discussão essa coisa de tema. Eu não sei fazer tema de hoje, gente. 1, 2, 3, tema de hoje. Perdi 50% do meu salário agora. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje tem que ser o tema de sempre. O tema de hoje tem que ser a medida de revelação que você tem de quem você é em Deus. Eu não vou pedir desculpa, mas eu vou ler textos que todo mundo já leu uma par de vezes, como diz o outro. Mas eu tenho expectativa de que Deus quer nos mostrar coisas novas, amém? A gente vem estudando, o Anésio mostrou a vida de Paulo, e bom, como eu falei, ele vem carregado nessa viagem de experiências textuais e presenciais do que aconteceu na vida da igreja através de Paulo, e vai ser muito bom, vai ser ótimo. A gente vem estudando um pouco sobre Pedro, e a perspectiva do Evangelho através de Pedro. Isso me foi empurrando para pensar, e eu não estou aqui ainda construindo um nome para o nosso bate-papo, mas essa é uma série que fala sobre os atos dos apóstolos através do Espírito Santo. Esse, eventualmente, era o nome do livro de Atos. Atos do quê? Atos dos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo. Então, eu acho que eu estou empolgado, gente. Eu vou ser vovô de novo. Glória a Deus. Gente, olha só. O Joaquim está chegando. Até o dia 15 ou 16 de maio, ele está aparecendo. Eu estou aguardando o Joaquim. Quem tem neto aqui? Gente, como tem avô aqui. Eu comprei um presente para o Joaquim. Eu sou. Ontem nós reunimos o grupo de psicólogos. A gente teve um tempo de comunhão muito gostoso. Nós não entramos na carne, nós comemos da carne. Foi um churrasco muito gostoso. André, brigadão, viu? E a gente ficou emocionado com um monte de coisa gostosa. Uma das coisas foi o cachorrinho que tinha lá. Como é que era o nome do cachorro mesmo? Tutuca. Eu achei que o porte do cachorro era pequenininho, mas as patas eram grandes pra caramba. Me lembrou, sabe o quê? Vocês já viram essas propagandas que estão fazendo de Fiat Uno, que a roda é grandona? Gente, vocês não veem a internet, não? Está uma moda agora de Fiat Uno, que eles põem uns pneus grandão, e eu fiquei lembrando, e a gente ficou brincando com o cachorro, falando do cachorro. Eu não sei se essa é uma opinião de psicólogo, mas me preocupa muito quando alguém gosta mais de cachorro do que de gente. Ninguém me olha com essa cara torta, não. Quem é dono de cachorro fica assim, vai falar mal do meu cachorro. Se você chama o seu cachorro de filho, marca um horário comigo, tá bom? Ele pode ser lindo para cachorro, agora você chamar ele de filho, filha, eu estou empolgado com o Joaquim. Não é só o Joaquim que vem, a Helena também vem. A Natália e o Tiago vão fazer nascer em setembro a minha outra netinha. Tenho 3 netos agora. Sabe o que quer dizer isso? Eu posso pedir música no Fantástico. Quem faz 3 netos
tem direito à música no Fantástico. Gente querida, sabe de uma coisa? Parece que eu estou brincando, quer dizer, não, eu não estou brincando, eu estou super feliz com a Antônia, com Joaquim e com a Helena, que já são uma bênção na minha vida. Quem são seus filhos espirituais? Quem são seus filhos carnais? Aonde você estava há 30 anos atrás? Sabe onde eu estava 30 anos atrás? Eu estava... 31 anos atrás, quase 32 anos atrás, eu estava em cima de uma padaria que chamava Italian Express, na Avenida dos Autonomistas. E tinha um pastor que falava assim: irmãos, temos aqui um irmão muito querido, pastor, lá no Rio, o Silas. Já ouviram falar de alguém chamado Anésio Rodrigues? As minhas crianças eram pequenas. A gente vai cantar uma música hoje aqui, feita pelo Mateus. O que eu quero dizer com isso? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua família? Aonde a igreja Carisma vai estar daqui a 30 anos, se ela depender de você? E gente querida, repete comigo, o Silas. Gente, com convicção, pelo amor de Deus, o Silas me ama. Eu não estou brigando com ninguém. Mas onde é que a igreja vai estar daqui a 30 anos, se ela depender de você? Deus tem um sonho para a igreja, amém? Ah, meu Pai, a igreja que se chamou, a igreja que começou através dos atos dos apóstolos, através da ação do Espírito Santo. Como começou essa igreja, gente? Eu vou recapitular algumas cenas que eventualmente você já viu e ouviu algumas vezes. O Anésio pregou com detalhes o último ensino dele, mas eu me lembrei do seguinte: na última ceia de Jesus, vocês lembram disso? Jesus está dizendo: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, ele vai ser castigado. Vocês lembram o que Pedro falou sobre isso? Não, Jesus, não vou deixar fazer isso com você não, que isso? Aonde você for, eu vou. Eu morro por causa de você. E Jesus amorosamente olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Já inverti a história. Jesus, não. Você já prestou atenção que todo dia de ceia, a gente cita as Escrituras dizendo: na noite em que fui. Se você estivesse começando uma igreja, e você tivesse 12 pessoas te apoiando, e uma delas te traísse, você se sentiria encorajado? Um traiu, o outro negou. Ele chamou 3 para caminhar com ele até o Getsêmani. Jesus estava muito angustiado, gente.
Uma das coisas que se estuda em psicologia, no que diz respeito à pessoa estar num processo depressivo muito intenso, Jesus estava angustiado até a morte. Ele transpirou sangue, ele rompeu os vasos sanguíneos. Acho que você não passou por isso. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Mas eu não acho que é tão fácil de imaginar isso. Jesus estava angustiado. O que os três discípulos que deveriam apoiar Jesus fizeram? Dormiram. O outro falou assim, olha, se eu não botar a mão nas feridas, eu não creio. Você gosta de andar com gente que não acredita em você? Queridos, esses eram os 12. Sabe o que Jesus fez com esses 12? Ele lavou os pés deles. Ele serviu eles. Então, olha só. O início dessa igreja, ela não está baseada na habilidade de cada um de nós. Na verdade, a igreja que Deus sonha é uma igreja que precisa nascer de novo. E eu quero incomodar a sua vida hoje, com todo o amor do meu coração, para você vivificar o que quer dizer ser uma igreja viva para Deus. Eu espero que você tenha espaço no seu coração para imaginar que os atos que Deus tem sonhado para a igreja hoje, eu sei que a ideia que a gente vem construindo nas pregações é de olhar para a experiência da igreja no início. E a gente pode continuar lendo as Escrituras sob essa perspectiva. Mas o que tem me incomodado, desculpa, não é como a igreja que viveu há 2000 anos. Me preocupa a igreja de 2026. Vamos fazer um teste? Vocês estão muito quietos, gente. Vamos fazer um teste? Como é que você faz quando você sai daqui e o seu carro está trancado? Espera, desculpa, língua portuguesa é um problema, né? O que você faz quando você sai daqui e o seu carro está estacionado e tem outro carro estacionado impedindo o seu carro de sair? Ficou mais claro? Qual é a sua atitude? O que você faz quando você está andando no trânsito e você recebe uma fechada? Eu vou trazer uma questão aqui que o Dudu trouxe na hora do almoço esses dias. Você conhece bem o calango quando põe ele para jogar futebol. As mulheres estão me olhando assim com uma cara de que não sei o que você está falando. Mas sabe, né? Você prova a pessoa quando você coloca ela em competição. E você vê o que tem de fato dentro dela. Criança muito sincera, não é não? Conta-se que a professora estava contando a história de Sansão, porque ele era forte. E perguntou para os alunos, vocês conhecem alguém forte? 1, 2, 3 levantaram a mão. Ah, o meu tio é muito forte. Ele levanta uma cadeira. O outro, o meu pai é muito forte. Ele empurrou o carro.
o meu pai é muito forte, ele bate na minha mãe. Eu queria que fosse uma piada, não é. Que igreja é essa que a gente está vivendo hoje? Gente, eu não vou entrar em questões, tá bom? De que tem igreja envolvida em escândalo de grana. Não vou falar. 260 bilhões de reais não é dinheiro. Eu não consigo pensar em quanto dinheiro é isso. Tá? Eu estou falando de uma igreja que precisa mostrar Jesus não só aqui. Aqui a gente aprende as canções, levanta a mão, canta, chora. Querido, como é que você trata o porteiro da sua casa, o senhor que trabalha lá na portaria? E eu não estou aqui acusando, eu estou aqui dizendo que o Evangelho, ele se revela não nas suas palavras somente, mas especialmente nas suas atitudes. Por isso que tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. E eu vou ler um trecho para você do livro de Atos. Atos capítulo 1. Eu peço que você preste atenção. Lucas está escrevendo a Teófilo, ele diz assim: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, mostrando o princípio que a gente já vem aprendendo, que Jesus ele não era um motivador, ele não era um pregador, ele fazia o que ele pregava. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Vale a pena a gente abrir um parêntese aqui. Jesus escolheu homens limitados e falhos, que um negou, outro não acreditou, outro dormiu, outro negou, outro traiu. Está servindo a carapuça para a gente? Tá, porque nós somos essas pessoas. Versículo 3: aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Preste muita atenção nisso. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Não foi só lembrar, olha, fiquem em Jerusalém. O meu Pai, Deus, falou isso, e eu também disse isso para vocês. Se alguém muito importante fala alguma coisa para você, você não presta atenção? Versículo 5. Jesus está dizendo uma coisa interessante aqui. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Existia o ensino de João Batista de arrependimento, do batismo das águas. Jesus está falando, eu tenho outro batismo, que vai definir as coisas. É o batismo do Espírito Santo. Eu gosto dessa parte do texto. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O que é que tem atrás dessa pergunta? Tem 1.600 anos de pergunta.
nessa pergunta. O Império Egípcio fez da nação de Israel escrava por 430 anos. Em 1462 a.C., eles saem do Egito. E depois do Egito, o Império Assírio, em 722, também fez Israel de escravo. O Império Babilônico, em 586 a.C. O Império Persa, em 539 a.C. E o Império Romano, que começou em 27 depois de Cristo, iria perdurar até 476 depois de Cristo. Quem era Roma, gente? Quem era Roma? Era o maior império então conhecido. A paz romana, ou a Pax Romana, era estabelecida por exércitos, ou seja, o exército ia num lugar, destruía o lugar e estabelecia a paz. A paz é que não tinha mais ninguém para ser contrário. Vocês já prestaram atenção como o método de tortura romano era cruel? Todo mundo assistiu aqui o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, não é que chama? Paixão de Cristo. Dizem que ele exagerou a mão, parece que até, enfim, que não era aquela violência. Eu acho que era aquela violência, sim. A Bíblia narra que Jesus foi chicoteado com um chicote que tinha dentes no final e rasgou ele. Ele apanhou pra caramba, gente. Alguém já deu alguma batida na cabeça e ficou inchado? Eu já. Você já imaginou pegar uma coroa de espinhos, botar na cabeça e ficar batendo? Sabe o que aconteceu com a cabeça de Jesus? Inchou. Ele ficou horrível. Você sabe como é que a crucificação mata o indivíduo? É por asfixia, né? Ou seja, mas quem que tampa a boca do penitente? Ninguém tampa a boca do penitente. Tenta segurar o peso do seu corpo assim. Uma hora vai ceder. E, na verdade, você vai colapsar a musculatura que faz o pulmão funcionar. Você vai morrer sem ar, sem ninguém precisar tampar a sua boca. A pergunta era, a gente estava esperando o Messias, a gente estava esperando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É agora que você vai dar um jeito em Israel? A resposta de Jesus é interessante, versículo 7. Não vos importa saber os tempos e as épocas que o Pai determinou por seu próprio poder. Essa é uma frase polida para dizer, gente, não é da conta de vocês o que meu Pai vai fazer. Aparentemente parece que Jesus ignorou o peso da questão levantada, mas Jesus simplesmente disse o seguinte, olha, o meu Pai tem um outro plano. O meu Pai tem um outro reino. Essa era a hora de você falar amém? Porque Ele está falando do reino de Deus. Versículo 8, no entanto, como que dizendo, bom, já que vocês querem saber o que meu Pai tem, quais são os planos do meu Pai,
ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra, incluindo Osasco e Carapicuíba. Amém? O plano de Jesus, o plano do Pai, o plano de Deus, é estabelecer um reino. E esse reino, ele funciona de que maneira? Ele funciona através da ação do Espírito Santo. Eu quero crer que eu vou conseguir dar conta de alguns assuntos que, eventualmente, você já ouviu de mim, se você já fez parte do nosso ensino aqui sobre batismo. Ah, Ciro, você vai falar sobre batismo de novo? Deixa eu contar um segredo para vocês. Querem ouvir um segredo ou não? Tem bastante gente aqui? Tem alguns lugares ali. Sabe qual é o meu sonho? Essa igreja crescer. Eu ouvi um amém. Ai, Ciro, mas vai ficar difícil para estacionar. Vai. Glória a Deus. O meu desejo é que você cresça, que você tenha filhos e filhas. Com todo respeito, se tem algum casal aqui que não consegue ter filhos e está orando para ter filhos, eu já orei por pessoas nessa condição, enfim, algumas tiveram neném, outras tiveram uma outra maneira de ter neném e adotaram, enfim. Eu não quero que ninguém se sinta melindroso com isso. Mas em nome de Jesus, eu oro para essa igreja abrir o ventre. Eu oro para você ficar grávido em nome de Jesus. Cresce carisma. Quem que vai escrever a canção que nós vamos cantar daqui a 30 anos? Você tinha que falar: é meu filho, é minha filha. Vocês estão aí, gente? Então, né? Pois é. Quem vai escrever a história dessa igreja é você. É o seu cristianismo, é o seu reino de Deus. E Jesus está falando algo de tremendo. O meu reino, o meu poder é diferente de Roma. Eu não mato. Na minha igreja não tem lugar especial. Eu vou falar. Na minha igreja não tem seletividade de camadas sociais. A minha igreja ama todo mundo. O reino de Deus é aquele que faz diferença. Eu escutei esses dias um comentário que eu achei interessante. Que durante um tempo a igreja brasileira começou a investir numa teologia que olhava só para o céu. Então, eu não preciso me preocupar com o mundo, meu negócio é o céu, eu vou para o céu. Meu Deus, eu lembrei, Carlinha do céu, a gente cantava Ruas de Ouro e Cristal, Nova Jerusalém. O que você vai fazer com uma rua de paralelepípedo de ouro? Qual é a função? A sua casa é de diamante. E aí? E a igreja começou a se encantar com o paraíso dourado. E essa mesma teologia ignora aqui. Não, esse mundo jaz no maligno. Acho que ninguém lê a mesma Bíblia que fala que a terra é de Deus e toda a sua plenitude, né? Gente, se o céu for aqui, eu quero morar em Arraial do Cabo. Conhecem Arraial? Gente! Não, eu vou para a Turquia. O Vanésio mostrou lá. As praias da Turquia são maravilhosas.
Ensinaram a igreja a não se responsabilizar pela terra, pelas pessoas, tem necessidade. Ah, meu Deus. Posso falar uma coisa dessa obra aqui? Se não quiser, eu não falo. Eu tenho atendido clinicamente, através do projeto dos psicólogos aqui da comunidade, uma criança que foi cuidada pelo Instituto Carisma, que cresceu no nosso meio, uma criança que tinha problemas com identidade, com segurança, com um monte de coisa. Esta obra, Comunidade Carisma, deu sentido à vida dessa menina, que hoje é uma mulher. Essa menina está fazendo faculdade. Essa menina tem um futuro. Sabe por quê? Porque nós paramos de pensar no céu e começamos a pensar na terra. Começamos a pensar em gente. Começamos a pensar no reino de Deus e a pregar e a viver o reino de Deus. Eu não sei onde você pretende estar daqui a 30 anos. Meu Deus, eu vou ter 96. Se eu estiver aqui, eu vou estar aqui, tá bom? E vou estar bem aqui. O meu reino não é como outros reinos. O meu Espírito vai dar a vocês um poder. E eu estou incentivando você a pensar não só no texto que você conhece, porque esse poder não é um poder místico. Talvez parte do ensino que descaracteriza também a igreja é quando a gente enfatiza dons em detrimento do fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. E ele narra sobre dons espirituais. Ele fala sobre dom de línguas, dom de profetizar, fé, interpretação das línguas, expelir demônios, maravilhas, curas. E não sei você, mas durante muito tempo, isso era o status quo do espiritual. Eu sou um profeta de Deus. No século XIII, um homem, um teólogo, eu não sei se você sabe, mas os textos originais não tinham a divisão de capítulos e versículos. Foi ele, no século XIII, que fez a divisão de capítulos, e no século XIV, para o século XV, um outro teólogo fez uma divisão menor, com versículos. O porquê isso é um problema? É porque, eventualmente, pessoas ficaram presas na numeração, e ficaram só no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando dá o relato, mesmo que seja um relato comprometido com a verdade de que só existe um Espírito, existem muitas maneiras de manifestar os seus dons. Eu gosto de acreditar, talvez numa linguagem mais contemporânea, que o Espírito Santo é um novo sistema, e esse sistema do seu celular, esse sistema operacional do seu celular, recebe aplicativos, e cada um desses dons é um aplicativo que você vai usar quando o Espírito Santo entender que precisa. Esses dois homens fizeram separação de capítulos e versículos, mas o texto original não tem essa divisão. Então, Paulo começa falando sobre dons, mas no conhecido capítulo 13 do mesmo livro, ou seja, Paulo continuava dizendo, olha, você tem dons e você deve usar esses dons para expressar toda a vontade do Pai. Mas se você falar a língua dos homens e dos anjos,
mas não amar, você é como um metal que faz barulho. Igreja, o que adianta você enrolar a língua e maltratar as pessoas? O que adianta? A igreja que vai expressar os atos de Deus é uma igreja comprometida com o caráter de Deus. A igreja que vai expressar Jesus é uma igreja que anda no poder do Espírito Santo. E esse poder não é um poder de convencimento. Eu acho que eu me identifico muito com Pedro, né? Com todas as coisas que ele fez. Mas esse Pedro que negou, esse Pedro que era impulsivo, eu não sei se a licença poética do The Chosen criou uma situação genuína e verdadeira, né? Jesus, quando encontra Pedro pela primeira vez, lembra da pesca? E eles pescaram a noite toda, Jesus interfere, não, joga ali, Jesus, porque você está falando, então eu vou jogar. E eles pescaram uma quantidade de peixes absurda. No enredo do drama, Pedro tinha uma dívida com Roma, de impostos. Já chegou sem imposto de renda? Eu estou precisando pescar. Glória a Deus. O enredo do filme conta que a pesca foi tão grande que ele conseguiu pagar a dívida que ele tinha com Roma. E eu acredito que isso fosse verdade. Esse Pedro que fez tanta coisa, negou Jesus 3 vezes. Como é que Jesus conserta a história? Ele encontra Pedro. Eu penso nisso direto. Imagine que você fosse Pedro e Jesus aparecesse. Eu nem sei se eu ia ficar perto de Jesus, Carlinhos. E aí Jesus chega para você e fala assim: Carlinhos, você me ama? Eu ia levantar e ir embora. E a resposta de Pedro é: sim, Jesus, você sabe que o grego tem 3 verbos para amar. E ele usa um verbo que é: Senhor, eu gosto muito do Senhor. E eu imagino que Pedro esperava assim: caramba, se eu falar eu gosto, ele vai falar: você gosta mesmo, mas me negou, né? Não é não? Jesus olha para Pedro e fala assim: cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? A segunda vez, mano, eu juro, eu ia embora. Falei: valeu, Jesus. Procura outro. Eu errei. Jesus, eu gosto do Senhor. E Jesus, pela 3ª vez: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro é interessante. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O que Pedro quis dizer com o Senhor, você sabe todas as coisas? Ele falou assim: Senhor, eu neguei você. Eu sou o pior. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Esse Pedro estava perdoado. Amém? Esse Pedro estava cheio do Espírito Santo. Leia capítulo 2 do livro de Atos. A descida do Espírito Santo. Gente, não foi só uma coisa mística esquisita. É difícil explicar. Mas o poder do Espírito Santo veio sobre aquele lugar e os caras começaram a falar em outras línguas. Que língua fala na Turquia? Eu não sei.
Imagine que você esteja num lugar e tenha um grupo de japoneses. Você sabe falar japonês? E você começa a falar numa língua e eles entendem em japonês. O epicentro do mundo naquela época era Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes. Tinha gente de todas as nações. E o poder de Deus veio sobre aquele lugar, e as pessoas começaram a falar das maravilhas de Deus. Então, isso é o dom de línguas, eu acho que é uma ação maior até que o dom de línguas. Mas deu aqueles homens, aquelas 120 pessoas, o poder de serem testemunhas. E eu quero encorajar você hoje a abraçar o poder que vai fazer de você uma testemunha viva de Jesus. Que o que você fala vai aquecer o coração das pessoas. Eu não estou falando de convencimento, de lábia, de blá blá blá, de emocionalismo. Estou falando de uma ação do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, eu incentivo você a tirar desse texto a ferramenta que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber um poder que vai fazer de vocês testemunhas oculares. Alguém já viu cura aqui? Eu via umas mãos tímidas, mas você eventualmente já viu curas. A ação do Espírito Santo vai fazer com que você seja participante de curas emocionais, físicas, curas afetivas, curas em diversas dimensões, porque você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. E eu preciso correr porque meu tempo foi embora, gente. Eu vou dar uma resumida, mas o que eu quero te falar é o seguinte: esse poder levou Pedro, em Atos capítulo 2, dos versículos 36 e 37, ele está pregando cheio do Espírito Santo, falando sobre a obra de Jesus, e ele termina a pregação dele dizendo: olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Para nós, hoje, 2000 anos depois, talvez essa frase não tenha peso nenhum. Para quem estava ouvindo, através da ação do Espírito Santo, eles ficaram apavorados. Eles ficaram: o que eu preciso? O que a gente fez? Irmãos, o que faremos? Pedro dá 3 temas para eles. Ele diz assim: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados para perdão de pecados, e vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês já nos ouviram falando isso muitas vezes, não é verdade? Esse é o embrião do reino de Deus. Você sabe o que é arrependimento para Deus? Eu fumava, eu não fumo mais. Eu falava palavrão, eu não falo mais. Eu não gostava da minha sogra, agora eu gosto. Arrependimento para Deus não é o que você faz, é quem você é. E a natureza humana é independente, é orgulhosa, ela é seu próprio Deus. E é isso que eu ensino lá no lance do batismo. As 3 coisas que Deus quer que você saiba. A primeira, o que separa você de Deus não é o que você faz. Você já me ouviu aqui falando isso. O que separa você de Deus é quem você é. Você pode ter essa cara de santinho aqui, mas como é que você trata o pessoal que cuida dos filhos ali? Se o seu casamento não deu certo, eu lamento. Está separado, está divorciado? Puxa,
Que Deus te dê condição de você estabelecer uma nova vida, se você tem o desejo de ter uma nova família. Mas por que você trata a sua ex-esposa do jeito que você trata? Tem dignidade nisso? Você não conhece ela. Eu não conheço. Cadê o amor do reino de Deus? Cadê o caráter do reino de Deus? Arrependimento diz respeito a não o que você faz, mas a quem você é. E você mostra quem você é nas suas atitudes. A segunda coisa que arrependimento pressupõe é que você não consegue mudar isso. Não dá para mudar. Você pode mudar alguns aspectos externos da sua vida. Eu fiz bariátrica? Fiz. Eu engordei? Engordei. Dá para mudar? Espero que sim. Você não consegue mudar seu espírito. Silas, então você está querendo dizer que não tem jeito? Eu estou querendo dizer que não tem jeito. Porque a terceira coisa que Pedro quis dizer na sua pregação é que arrependimento pressupõe você olhar para a solução de Deus. E eu quero finalizar com isso. É esse o momento que eu preciso entender que arrependimento está me levando para aquele lugar de dizer: Deus, eu não consigo mudar por mim mesmo. Eu não consigo ser uma pessoa diferente por mim mesmo. Eu só consigo ser diferente porque Jesus na cruz matou aquilo que produzia coisas ruins em mim e Ele entrou dentro de mim. Eu vou convidar você a ficar em pé. Eu realmente gostaria que você soubesse que a vida da igreja depende da sua vida, do seu relacionamento com Deus. O futuro dessa igreja depende de quem você é. Você tem filhos? Tenho filhos. Eu digo com orgulho santo, eu tenho filhos. Uma das canções que nós vamos cantar, ele escreveu, marcou a minha vida, marcou a sua vida. Aonde você vai estar daqui a alguns anos? Eu espero que você esteja num lugar cheio do Espírito Santo, com a revelação de quem é Jesus dentro de você, com aquele olhar de dizer: Espírito Santo, usa a minha vida para curar essa pessoa. De repente a cura dessa pessoa não é uma cura física. A cura dessa pessoa é um abraço que eu vou dar nela. A cura dessa pessoa é suprir uma necessidade. Dá um aperto de mão pentecostal. Sabe como é que é aperto de mão pentecostal? Você pega uma nota de 100, põe na mão assim e aperta a mão da pessoa e deixa a nota na mão da pessoa. Ninguém precisa saber. Deus tem sonhos a nosso respeito. Quer viver os teus sonhos? Quer viver os sonhos de Deus? Feche seus olhos. Senhor, não nos deixe imaginar que a vida é só o que a gente consegue ver dela. Nos faz ser homens e mulheres que vão ser cheios do Seu Espírito. Nos faz ser homens e mulheres que vão realizar os Teus sonhos a nosso respeito. Aleluia, Jesus. Essa palavra identificou com você? Eu espero que sim.
porque eu espero que você gere filhos e filhas do reino de Deus. Eu espero que você saia daqui pleno da ação do Espírito Santo para ser diferente, não para falar diferente, para ser diferente. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, estabeleça o seu reino sobre nós. Estabeleça os teus sonhos sobre nós. Que o Espírito Santo realize cada um dos sonhos que o Senhor sonhou a nosso respeito, desde antemão, segundo a sua palavra. Que, Pai, nós tenhamos a capacidade de nos aliançarmos com a sua palavra e de tornarmos a sua palavra uma realidade na nossa vida e no nosso tempo. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, que a ação de Deus acompanhe a sua vida e por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe a sua vida.